E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Seria a comadre da minha avó, a maledite que marcou cruelmente a minha família? Vamos ver o que aconteceu. Ana e assombrados, espero que todos estejam bem. Venho relatar hoje sobre a triste história que marcou a vida da minha mãe, dos meus tios e também ceifou a vida do meu avô, quando a minha tia caçula tinha apenas 1 ano. Além de deixar marcas inimagináveis na vida da minha falecida avó, sua esposa, que desencarnou quando eu tinha 11 anos de idade. Nomes de locais e pessoas estão todos trocados, ok? Então vamos lá, o antes. Para facilitar a compreensão e a escrita, chamarei o meu avô de Pedro e a minha avó de Branca. Minha mãe conta que tiveram uma infância de muito trabalho e privações na roça. Eram 11 filhos, sendo que todos trabalhavam na lavoura, exceto os menores e a minha mãe, que com 7 anos era responsável por lavar, limpar, cozinhar e cuidar dos mais novos, enquanto os meus avós e os meus tios iam para a lida. Pedro nunca teve o hábito de ingerir bebidas alcoólicas. Não perdia um dia de trabalho e com muito suor fazia o possível para não deixar faltar o arroz e o feijão de cada dia. Resumindo, nada muito diferente da vida de muitas famílias desse interiorzão do nosso país. A maledite? Branca mais uma vez engravidou e nasceu tia Lúcia. Como era costume na época, uma vizinha e comadre da minha avó levou-lhe uma garrafada para tomar durante a dieta e limpar o útero. Quem tem origem da roça sabe do que eu estou falando. Ocorre que por algum motivo que a minha mãe não recorda, essa comadre não era muito apreciada por Branca, que afirmava que a mesma era invejosa. Tinha interesses amorosos em Pedro e, inclusive, estranhou tal atenção de sua parte ao fazer a garrafada especialmente para ela. Branca não quis saber de tomar a bebida, não. Sentiu que não tinha sido feita com boas intenções. Já Pedro, sabe-se lá por que cargas d'água, bebeu um trago da tal garrafada. E após tal feito, a vida da família e a sua própria vida virou um verdadeiro inferno. O alcoolismo. Assombrados, conta minha mãe e os meus tios que a partir daquele trago, daquele gole que ele deu naquela garrafada, na bebida que foi oferecida à minha avó Branca pela maledite, o meu avô, o Pedro, se tornou violento, desleixado com o trabalho na roça e o pior, alcoólatra. Maledite, sendo vizinha, sabia do que acontecia. Haja vista que muitas vezes os meus tios mais velhos precisavam trancar o meu avô no chiqueiro, pois o mesmo queria e até mesmo tentou matar a minha avó, enquanto a mesma dormia. Sim, gente, a maledite vivia assuntando para saber como estavam as coisas e sua cara de satisfação era indisfarçável. A paz acabou na família de Pedro e Branca e na grande fazenda, onde os colonos moravam próximos uns aos outros, né, do lado ali, uns dos outros. E aí a notícia se espalhou. Ele foi dispensado da lavoura e Branca e seus filhos começaram a ir para o trabalho da roça sozinhos. A vida, que já era difícil, se tornou um inferno e Pedro foi internado. Sim, Ana, ele virou um perigo para si, para os filhos e principalmente para minha avó. Haja vista que sua fúria era direcionada unicamente a ela. Estranho, não é? Pois a garrafada que ele bebeu era para minha avó. Ele bebia e queria por todo custo ceifar-lhe a vida da minha avó. O foco da fúria de Pedro era unicamente Branca,
sua esposa. Pós-tratamento. Aninha, minha mãe conta que o meu avô retornou da clínica bonito, forte, tinha engordado, barba feita e aparentemente curado daquele vício. Voltou para a roça, fez mais um filho na minha avó. Sim, Ana, minha tia caçula foi concebida nesse período de paz. Nasceu minha tia caçula Luciana, meu avô resolveu comemorar e tomou uma bebida que ninguém sabe quem ofereceu. Seria Maledite? E essa foi a sua perdição. O vício voltou pior do que antes. Minha avó, ainda de resguardo do pós-parto, vivia protegida pelos filhos, que por vezes precisavam partir para a agressão a fim de segurar a fúria de Pedro contra a Branca. Era estranho, pois não era apenas o vício, era o desejo de matar única e exclusivamente a minha avó. Enquanto isso, ao lado, a Maledite parecia regozijar-se do inferno que a minha avó vivia. O fim? Vô Pedro bebeu e bebeu e bebeu até que caiu doente. Cirrose, provavelmente. Ficou por dias sendo velado vivo na casa, pois apesar de estar em um estado de semiconsciência, ele não morria. Sim, faziam vigília, aguardando a sua hora de partir, até que após quase uma semana ele conseguiu falar e suplicante sussurrou: "Me dá pinga." Sim, assombrados, ele acordou para pedir pinga. Branca sentenciou aos filhos: "Dê a pinga." Seu estado era quase vegetativo e precisou tomar a tal cachaça numa colher. Após saborear o líquido maldito, ele morreu. Sua filha caçula, Luciana, tinha apenas 1 aninho quando meu avô Pedro deixou, ou será que não, este plano. Os anos passaram, os filhos criados, os netos vieram. Minha avó Branca nunca mais se casou ou se envolveu amorosamente com ninguém. Porém, esse não é o fim. Seja genética, ou seja maldição, ou herança de antepassados, ou a tal coisa feita na garrafada para minha avó, fato é que o alcoolismo perpetua na família. 2 dos meus tios se tornaram alcoólatras e nós, netos, também não saímos incólumes desse legado, inclusive eu. Eu tenho problemas com a bebida e hoje, consciente disso, ciente disso, o que talvez me torne menos vulnerável que os demais. Ela tem consciência de que ela tem um problema com a bebida, entendeu? Um dos tios que herdou o vício faleceu há uns 15 anos. Era o primogênito dos filhos. Também foi internado, saía bem e voltava para os velhos hábitos. Até que certo dia o corpo não aguentou e ele foi parar na UTI. Coincidência ou não, a minha amiga era enfermeira nesse setor e sem saber da história, mas ela tinha conhecimento que ele era o meu tio e me contou o seguinte. Ela falou assim: "Fulana, o seu tio estava em coma na UTI com aparelhos e eu limpava com álcool alguns equipamentos. Quando ele me segurou pelos pulsos, eu tomei um imenso susto. Eu vi que ele tentava dizer alguma coisa. Coloquei os ouvidos próximo à boca dele e ouvi: 'Dá-me um pouco.'" Sim, assombrados, assim como seu pai, o meu avô Pedro, o meu tio, ao sentir o cheiro do álcool que ela usava para limpar ali os equipamentos, ele pediu para beber. Ela, enfermeira e minha amiga, chamou os médicos e da UTI ele foi para o cemitério. Eu amo os relatos de Maledite, mas em poucos acredito que seja macumba. Eu acho que são nossas escolhas, nossos atos e principalmente nossos karmas. Entretanto, de nada duvido nessa vida, pois eu tenho um amargo legado que trago comigo e com a minha família.
Será que realmente foi a Maledite? Será que ela era uma Maledite? Que portas a minha família abriu para tanto mal entrar? Vale ressaltar aqui que a minha bisa, a mãe do Pedro, era feiticeira das braba, segundo eu ouvi de terceiros, pois a minha mãe nega. Aliás, me sinto muito conectada com essa bisa, mesmo sem nunca tê-la visto ou nunca ter visto uma foto dela. Naquela época não era comum fotos de pobres, quem não tinha condição de ter fotos. Enfim, que maldição nos acompanha e como quebrá-la? Eu acredito em maledites. Entretanto, ouvindo os relatos do canal e a própria história da minha família, eu acho que 90% das vezes nós mesmos é que criamos as nossas maldições e, para não assumirmos, criamos maledites. Que essa geração linda que está crescendo seja abençoada e não pague os pecados dos antepassados. Paz e bem a todos. Gratidão. Um beijo para você, muito obrigada. E aí fica a questão para vocês também. O que vocês acham? O que ela colocou aqui? Será que 90% dessas histórias a culpa não é das maledites, mas dos próprios atos e escolhas que fazemos ou não? E esse lance aí que ela tá falando, será que tudo isso foi alguma coisa feita naquela garrafada? Que talvez aquilo fosse para acabar só com a avó dela, para deixar o caminho livre? Mas como foi ele que tomou, ele tinha que acabar com ela, ele queria acabar com ela, mas nisso foi acabando com tudo, né? Com ele, com a família. E esse lance dos filhos também. Porque já ouvi dizer também que o alcoolismo, tudo ele pode ser genético, né? Pode ter algum problema aí. E eu não sei. O que vocês acham, gente? Será que foi maledite? Será que não foi? Será que é uma maldição? Porque ela falou que antes disso era tudo. Ele não bebia nada. E depois que tomou um gole daquela garrafada, tipo, virou alcoólatra doido assim, né? Estranho. Muito. E aí ter aquele alvo certo que era a esposa. Estranho, né? Bom, me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.